Toca Livros e Global Editora apresentam Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa, narrado por Rubens Caribé. Nota da editora. A Global Editora, coerente com seu compromisso de disponibilizar aos leitores o melhor da literatura em língua portuguesa, tem a satisfação de ter em seu catálogo o escritor João Guimarães Rosa. Sua obra literária segue impressionando o Brasil e o mundo, graças ao especial dom do escritor de engendrar enredos que têm como cenário o Brasil profundo do sertão. Publicada pela Livraria José Olímpio Editora em 1964, foi o norte para o estabelecimento do texto da presente edição. Mantendo em tela a responsabilidade de conservar a inventividade da linguagem por Rosa concebida, foi realizado um trabalho minucioso, contudo pontual, no que tange à atualização da grafia das palavras conforme as reformas ortográficas da língua portuguesa de 1971 e de 1990. Como é sabido, Rosa tinha um projeto linguístico próprio, o qual foi sendo lapidado durante os anos de escrita de seus livros. Sobre sua forma ousada de operar o idioma, o escritor mineiro chegou a confidenciar em entrevista a Gunther Lorenz em Gênova, em janeiro de 1965. Nunca me contento com alguma coisa. Como já lhe revelei, estou buscando o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso, acrescentei à síntese existente a minha própria síntese. Isto é, incluí em minha linguagem muitos outros elementos para ter ainda mais possibilidade de expressão. Diante dessa missão que o autor tomou para si ao longo de sua carreira literária e que o levou a ser considerado por muitos um dos mais importantes ficcionistas do século XX, nos apropriamos de outra missão na presente edição, a de honrar, zelar e manter a força viva que constitui a escrita rosiana. Num círculo, o centro é naturalmente imóvel, mas se a circunferência também o fosse, não seria ela senão um centro imenso. Plotino. Vede, eis a pedra brilhante dada ao contemplativo. Ela traz um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Ruysbroeck, o admirável. As margens da alegria. Primeira. Esta é a história. Ia um menino com os tios passar dias no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem inventada no feliz. Para ele produzia-se em caso de sonho. Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconhecidos. A mãe e o pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A tia e o tio tomavam conta dele justinhamente. Sorria-se, saudava-se, todos se ouviam e falavam. O avião era da companhia, especial, de 4 lugares. Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco mais de 2 horas. O menino fremia no acorsou, alegre de se rir para si, confortávelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida podia, às vezes, raiar numa verdade extraordinária. Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago, de proteção, e logo novo senso de esperança ao não sabido, ao mais. Assim um crescer e desconter-se, certo como o ato de respirar, o de fugir para o espaço em branco. O menino. E as coisas vinham docemente, de repente, seguindo a harmonia prévia, benfazeja,
em movimentos concordantes, as satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-lhe balas, chicles à escolha. Solícito de bem-humorado, o tio ensinava-lhe como era reclinável o assento, bastando a gente premer manivela. Seu lugar era o da janelinha para o móvel mundo. Entregavam-lhe revistas de folhear quantas quisesse, até um mapa. Nele mostravam os pontos em que hora e hora se estava, por cima de onde. O menino deixava-as fartamente sobre os joelhos e espiava. As nuvens de amontoada amabilidade, o azul de só ar, aquela claridade à larga, o chão plano em visão cartográfica, repartido de roças e campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos, e a pardo e a verde, e além baixa a montanha. Se homens, meninos, cavalos e bois, assim insetos, voavam supremamente. O menino agora vivia sua alegria, despedindo todos os raios. Sentava-se inteiro dentro do macio rumor do avião, o bom brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que de fato teria vontade de comer quando a tia já lhe oferecia sanduíches. E prometia-lhe o tio as muitas coisas que ia brincar e ver e fazer e passear tanto que chegassem. O menino tinha tudo de uma vez e nada ante a mente. A luz e a longa, longa, longa nuvem. Chegavam. Segunda. Enquanto mal vacilava a manhã, a grande cidade apenas começava a fazer-se num semi-ermo no chapadão. A mágica monotonia, os diluídos ares. O campo de pouso ficava a curta distância da casa, de madeira sobre estações, quase penetrando na mata. O menino via, vislumbrava, respirava muito. Ele queria poder ver ainda mais vívido as novas tantas coisas, o que para os seus olhos se pronunciava. A morada era pequena. Passava-se logo à cozinha e ao que não era bem quintal, antes breve clareira das árvores que não podem entrar dentro de casa. Altas, cipós e orquídeazinhas amarelas delas se suspendiam. Dali podiam sair índios, a onça, leão, lobos, caçadores. Só sons, e outros pássaros com cantos compridos. Isso foi o que abriu seu coração. Aqueles passarinhos bebiam cachaça? Senhor! Quando avistou o peru no centro do terreiro, entre a casa e as árvores da mata, o peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. Estalara a cauda e se entufou fazendo roda. O rapar das asas no chão, brusco rijo, se proclamara. Grugulejou, sacudindo o abotoado grosso de bagas rubras. E a cabeça possuía laivos de um azul claro, raro, de céu e sanhaços. E ele, completo, torneado, redondoso, todo em esferas e planos com reflexos de verdes metais em azul e preto. O peru para sempre. Belo, belo. Tinha qualquer coisa de calor, poder e flor, um transbordamento. Sua ríspida grandeza tonitruante, sua colorida empáfia, satisfazia os olhos. Era de se tanger trombeta. Colérico, encaixeado, andando, gruziou outro gluglo. O menino riu com todo o coração. Mas só Bis viu. Já o chamavam para passeio. Terceira. Iam de jipe. Iam aonde ia ser um sítio do Ipê.
O menino repetia-se em íntimo o nome de cada coisa: a poeira alviçareira, a malva do campo, os lentiscos, o velame branco de pelúcia, a cobra verde atravessando a estrada, a arnica em candelabros pálidos, a aparição angélica dos papagaios, as pitangas e seu pingar, o veado campeiro, o rabo branco, as flores em pompa arroxeadas da canela de ema. O que o tio falava? Que ali havia imundície de perdizes. A tropa de siriemas além fugindo em fila índio a índio. O par de garças. Essa paisagem de muita largura que o grande sol alagava. O buriti à beira do corguinho, onde por um momento atolaram. Todas as coisas surgidas do opaco, sustentava-se delas sua incessante alegria, sob espécie sonhosa, bebida em novos aumentos de amor. E em sua memória ficavam no perfeito puro castelos já armados. Tudo para a seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estranho e desconhecido. Ele estava nos ares. Pensava no peru quando voltavam. Só um pouco, para não gastar fora de hora o quente daquela lembrança, do mais importante que estava guardado para ele no terreirinho das árvores bravas. Só pudera tê-lo um instante, ligeiro, grande, demoroso. Haveria um assim em cada casa e de pessoa? Tinham fome. Servido o almoço, tomava-se cerveja. O tio, a tia, os engenheiros. Da sala, não se escutava o galhardo ralhar dele, seu grugulejo? Esta grande cidade ia ser a mais levantada no mundo. Ele abria leque, impante, explodido, se enfunava. Mal comeu dos doces, a marmelada da terra que se cortava bonita, o perfume em açúcar e carne de flor. Saiu, sôfrego de o rever. Não viu, imediatamente. A mata é que era tão feia de altura. E onde? Só umas penas, restos no chão. Ué, se matou. Amanhã não é o dia de anos do doutor? Tudo perdia a eternidade e a certeza. Num lufo, num átimo, da gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente? Soubesse que ia acontecer assim, ao menos teria olhado mais o peru. Aquele. O peru, seu desaparecer no espaço, só no grão nulo de um minuto, o menino recebia em si 1 miligrama de morte. Já o buscavam. Vamos aonde a grande cidade vai ser, o lago. Quarta. Cerrava-se grave, num cansaço e numa renúncia à curiosidade, para não passear com o pensamento. Ia. Teria vergonha de falar do peru. Talvez não devesse, não fosse direito ter, por causa dele, aquele doer que põe e punge de dó, desgosto e desengano. Mas matarem-no também parecia-lhe obscuramente algum erro. Sentia-se sempre mais cansado. Mal podia com o que agora lhe mostravam, na circuntristeza, ou um horizonte, homens no trabalho de terraplanagem, os caminhões de cascalho, as vagas árvores, um ribeirão de águas cinzentas, o velame do campo, apenas uma planta desbotada, o encantamento morto e sem pássaros, o ar cheio de poeira. Sua fadiga, de impedida emoção, formava um medo secreto. Descobria o possível de outras adversidades no mundo maquinal, no hostil espaço.
e que entre o contentamento e a desilusão, na balança infidelíssima, quase nada medeia. Abaixava a cabecinha. Ali fabricava-se o grande chão do aeroporto. Transitavam no extenso as compressoras, caçambas, cilindros, o carneiro socando com seus dentes de pilões, as betumadoras. E como haviam cortado lá o mato? A tia perguntou. Mostraram-lhe a derrubadora que havia também, com à frente uma lâmina espessa, feito limpa-trilhos à espécie de machado. Queria ver? Indicou-se uma árvore simples, sem nem notável aspecto, à orla da área matagal. O homenzinho tratorista tinha um toco de cigarro na boca. A coisa pôs-se em movimento, reta, até que devagar. A árvore de poucos galhos no alto, fresca, de casca clara, e foi só o chofre. Sobre o instante, ela para lá se caiu, toda. Trapeara tão bela, sem nem se poder apanhar com os olhos o acertamento, o inaudito choque, o pulso da pancada. O menino fez ascas. Olhou o céu, atônito de azul. Ele tremia. A árvore que morrera tanto. A limpa esguiez do tronco e o marulho imediato e final de seus ramos, da parte de nada. Guardou dentro da pedra. 5. De volta, não queria sair mais ao terreirinho. Lá era uma saudade abandonada, um incerto remorso. Nem ele sabia bem. Seu pensamentozinho estava ainda na fase hieroglífica. Mas foi, depois do jantar. E, a nem espetaculosa surpresa, viu-o. Suave e inesperado. O peru ali estava. Oh, não! Não era o mesmo. Menor, menos muito. Tinha o coral, a recauda, a escova, o grugrulhar grufo, mas faltava em sua penosa elegância o recacho, o englobo, a beleza esticada do primeiro. Sua chegada e presença, em todo caso, um pouco consolavam. Tudo se amaciava na tristeza. Até o dia, isto era, já o vir da noite. Porém, o subir da noitinha é sempre sofrido assim, em toda parte. O silêncio saía de seus guardados. O menino, timorato, aquietava-se com o próprio quebranto. Alguma força nele trabalhava por arraigar raízes, aumentar-lhe a alma. Mas o peru se adiantava até a beira da mata. Ali adivinhara o quê? Mal dava para se ver no escurecendo. E era a cabeça degolada do outro, atirada ao monturo. O menino se doía e se entusiasmava. Mas não por simpatia companheira e sentida o peru até ali viera, certo atraído. Movia-o um ódio. Pegava de bicar feroz aquela outra cabeça. O menino não entendia. A mata, as mais negras árvores, eram um montão demais. O mundo trevava. Voava, porém, luzinha verde, vindo mesmo da mata, o primeiro vagalume. Sim, o vagalume, sim, era lindo. Tão pequeno no ar, um instante só, alto, distante, indo-se. Era outra vez em quando a alegria. Famigerado. Foi de incerta feita o evento. Quem pode esperar coisa tão sem pés nem cabeça?
Eu estava em casa, o arraial sendo de todo tranquilo. Parou-me à porta o tropel. Cheguei à janela. Um grupo de cavaleiros. Isto é, vendo melhor, um cavaleiro rente frente à minha porta, equiparado exato, e embolados de banda 3 homens a cavalo. Tudo num relance insolitíssimo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro esse, o homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão bem arriado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Nenhum se apeava. Os outros tristes 3 mal me haviam olhado, nem olhassem para nada. Semelhavam a gente receosa, tropa desbaratada, sopitados, constrangidos, coagidos, sim. Isso por isso que o cavaleiro solerte tinha o ar de regê-los. A meio gesto desprezível, intimara-os de pegarem o lugar onde agora se encostavam. Dado que a frente da minha casa reentrava metros da linha da rua, e dos 2 lados avançava a cerca, formava-se ali um encantoável, espécie de resguardo. Valendo-se do que, o homem obrigara os outros ao ponto donde seriam menos vistos, enquanto barrava-lhes qualquer fuga. Sem contar que, unidos assim, os cavalos se apertando, não dispunham de rápida mobilidade. Tudo enxergara, tomando ganho da topografia. Os 3 seriam seus prisioneiros, não seus sequazes. Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um bravo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Eu não tinha a arma ao alcance. Tivesse também não adiantava. Com um pingo no i ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. Diz que não, conquanto os costumes. Conservava-se de chapéu. Via-se que passara a descansar na cela. De certo relaxava o corpo para dar-se mais à ingente tarefa de pensar. Perguntei. Respondeu-me que não estava doente, nem vindo à receita ou consulta. Sua voz se espaçava, querendo-se calma. A fala de gente de mais longe, talvez São Franciscano. Sei desse tipo de valentão que nada alardeia, sem farroma, mas avessado, estranhão, perverso, brusco, podendo desfechar com algo, de repente, por um és não és. Muito de macio, mentalmente, comecei a me organizar. Ele falou. Eu vim perguntar a vós, mexer uma opinião sua explicada. Carregara a celha. Causava outra inquietude sua farrusca, a catadura de canibal. Desfranziu-se, porém, quase que sorriu. Daí desceu do cavalo, maneiro, imprevisto. Se por se cumprir do maior valor de melhores modos, por esperteza, reteve no pulso a ponta do cabresto. O alazão era para a paz. O chapéu sempre na cabeça. Um alarve, mas os ínvios olhos. E ele era para muito. Seria de ver-se. Estava em armas, e de armas alimpadas,
Dava para se sentir o peso da de fogo no cinturão, que usado baixo para ela estar-se já ao nível justo, ademão, tanto que ele se persistia de braço direito pendido, pronto, meneável. Sendo a cela de notar-se, uma jereba papuda urucuiana, pouco de se achar na região, pelo menos de tão boa feitura. Tudo de gente brava. Aquele propunha sangue em suas tensões. Pequeno, mas duro, grossudo, todo em tronco de árvore. Sua máxima violência podia ser para cada momento. Tivesse aceitado de entrar e um café, calmava-me. Assim, porém, banda de fora, sem as graças de hóspede nem surdez de paredes, tinha para um se inquietar, sem medida e sem certeza. Vosmecê é que não me conhece. Damásio dos Siqueiras. Estou vindo da serra. Sobressalto. Damásio. Quem dele não ouvira? O feroz de histórias de léguas com dezenas de carregadas mortes, homem perigosíssimo. Constando também, se verdade, que de para uns anos ele se serenara, evitava o de evitar. Fiz-se, porém, quem em tais tréguas de pantera? Ali, antenasal de mim, a palmo. Continuava. Saiba, vosmecê, que na serra, por ultimamente, se compareceu um moço do governo, rapaz meio estrondoso. Saiba que estou com ele à revelia. Cá eu não quero questão com o governo, não estou em saúde nem idade. O rapaz muitos acham que ele é de seu tanto esmiolado. Com arranco calou-se, como arrependido de ter começado assim de evidente. Contra que aí estava com o fígado em más margens. Pensava, cabismeditado. Do que se resolveu. Levantou as feições. Se é que se riu, aquela crueldade de dentes. Encarar não me encarava, só se fito a meia esguelha. Latejava-lhe um orgulho indeciso. Redigiu seu monologar. O que frouxo falava? De outras diversas pessoas e coisas, da serra, do São travados assuntos insequentes como dificultação. A conversa era para teias de aranha. Eu tinha de entender-lhe as mínimas entonações, seguir seus propósitos e silêncios. Assim, no fechar-se com o jogo sonso, no me iludir, ele enigmava. E, pá! Vosmecê agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é fazmigerado, falmigeraldo, família gerado? Disse, de golpe. Trazia entre dentes aquela frase. Soara com riso seco. Mas o gesto que se seguiu imperava-se de toda a rudez primitiva de sua presença dilatada. Detinha minha resposta. Não queria que eu a desse de imediato. E já aí, outro susto vertiginoso suspendia-me. Alguém podia ter feito intriga, invencionice de atribuir-me a palavra de ofensa àquele homem, que muito pois que aqui ele se famanasse, vindo para exigir-me, rosto a rosto, a fatal, a vexatória satisfação? Saiba vosmecê que saindo hoje da serra, que vim sem parar essas 6 léguas expresso direto para modo de lhe perguntar a pergunta pelo claro. Se sério se era. Transiu-se-me. Lá e por estes meios de caminho tem nenhum ninguém ciente. Nem tem o legítimo, o livro que aprende as palavras. É gente para informação torta por se fingirem de menos ignorâncias.
Só se o padre no São João, capaz. Mas com padres não me dou. Eles logo engambelam. Ah, bem. Agora se me faz mercê, vós me fale no pau da peroba, no aperfeiçoado. O que é que é? O que já lhe perguntei? Se simples, se digo, transfoice-me. Esses três. Famigerado? Sim, senhor. E alto repetiu vezes o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava, interpelador, intimativo, apertava-me. Tinha eu que descobrir a cara. Famigerado? Habitei preâmbulos. Bem que eu me carecia noutro interim, em indúcias. Como por socorro, espiei os 3 outros em seus cavalos, entugidos até então, mumumutos. Mas Damásio... Vós me se declare. Estes aí são de nada, não. São da serra. Só vieram comigo para testemunho. Só tinha de desentalar-me. O homem queria estrito o caroço, o verivérbio. Famigerado é inóxio. É célebre, notório, notável. Vós me ser mal não vejo em mim a grossaria no não entender. Mas me diga, é desaforado? É caçoável? É de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doesto. São expressões neutras de outros usos. Pois... E o que é em fala de pobre, linguagem de em dia de semana? Famigerado... Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Vós me se a garante, para a paz das mães, mão na escritura? Se certo, era para se empenhar a barba. Do que o diabo, então eu sincero disse. Olhe, eu, como o senhor me vê, com vantagens... O que eu queria uma hora dessas era ser famigerado. Bem famigerado, o mais que pudesse. Ah, bem, soltou exultante. Saltando na cela, ele se levantou de molas. Subiu em si, desagravava-se num desafogaréu. Sorriu-se outro. Satisfez aqueles 3. Vocês podem ir, compadres. Vocês escutaram bem a boa descrição. E eles prestes se partiram. Só aí se chegou, beirando-me a janela. Aceitava um copo d'água. Disse: não há como que as grandezas machas de uma pessoa instruída. Seja que de novo por um mero se torvava? Disse: sei lá. Às vezes o melhor mesmo para esse moço do governo era ir-se embora, sei não. Mas mais sorriu. Apagara-se-lhe a inquietação. Disse: a gente tem cada cisma de dúvida boba dessas desconfianças. Só pra azedar a mandioca. Agradeceu. Quis me apertar a mão. Outra vez aceitaria de entrar em minha casa. Oh, pois... Esporou. Foi-se, o alazão. Não pensava no que o trouxera. Tese para alto rir. E mais, o famoso assunto. Soroco, sua mãe, sua filha. Aquele carro parara na linha de resguardo, desde a véspera. Tinha vindo com o expresso do Rio e estava lá, no desvio de dentro, na esplanada da estação. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente reparando notava as diferenças. Assim repartido em 2,
Num dos cômodos, as janelas sendo de grades, feitas de cadeia para os presos. A gente sabia que, com pouco, ele ia rodar de volta, atrelado ao expresso daí de baixo, fazendo parte da composição. Ia servir para levar duas mulheres para longe, para sempre. O trem do sertão passava às 12h45. As muitas pessoas já estavam de ajuntamento, em beira do carro, para esperar. As pessoas não queriam poder ficar se entristecendo. Conversavam, cada um porfiando no falar com sensatez, como sabendo mais do que os outros a prática do acontecer das coisas. Sempre chegava mais povo, o movimento. Aquilo quase no fim da esplanada, do lado do curral de embarque de bois, antes da guarita do guarda-chaves, perto dos empilhados de lenha. Soroco ia trazer as duas, conforme. A mãe de Soroco era de idade, com para mais de uns 70. A filha ele só tinha aquela. Soroco era viúvo. Afora essas, não se conhecia dele o parente nenhum. A hora era de muito sol. O povo caçava jeito de ficarem debaixo da sombra das árvores de cedro. O carro lembrava um canoão no seco, navio. A gente olhava, nas reluzências do ar, parecia que ele estava torto, que nas pontas se empinava. O borco bojudo do telhadinho dele alumiava em preto. Parecia coisa de invento de muita distância, sem piedade nenhuma, e que a gente não pudesse imaginar direito nem se acostumar de ver, e não sendo de ninguém. Para onde ia no levar as mulheres, era para um lugar chamado Barbacena, longe. Para o pobre, os lugares são mais longe. O agente da estação apareceu, fardado de amarelo, com o livro de capa preta e as bandeirinhas verde e vermelha debaixo do braço. "Vai ver se botaram água fresca no carro!" ele mandou. Depois o guarda-freios andou mexendo nas mangueiras de engate. Alguém deu aviso. "Eles vêm!" Apontavam da rua de baixo onde morava Soroco. Ele era um homenzão, brutalhudo de corpo, com a cara grande, uma barba fiosa, encardida em amarelo, e uns pés com alpercatas. As crianças tomavam medo dele, mas da voz, que era quase pouca, grossa, que em seguida se afinava. Vinham vindo com o trazer de comitiva. Aí paravam. A filha, a moça, tinha pegado a cantar, levantando os braços. A cantiga não vigorava certa, nem no tom, nem no se dizer das palavras. O nenhum. A moça punha os olhos no alto que nem os santos e os espantados. Vinha enfeitada de disparates, num aspecto de admiração. Assim, com panos e papéis de diversas cores, uma carapuça em cima dos espalhados cabelos, e enfunada em tantas roupas ainda de mais misturas, tiras e faixas dependuradas, virundangas, matéria de maluco. A velha só estava de preto. Com um fichu preto, ela batia com a cabeça nos docimentes. Sem tanto que diferentes, elas se assemelhavam. Soroco estava dando o braço a elas, uma de cada lado. Em mentira parecia a entrada em igreja, num casório. Era uma tristeza. Parecia enterro. Todos ficavam de parte, a chusma de gente não querendo afirmar as vistas, por causa daqueles trasmodos e despropósitos de fazer risos, e por conta de Soroco, para não parecer pouco caso. Ele hoje estava calçado de botinas e de paletó, com chapéu grande, botara sua roupa melhor, os maltrapos. E estava reportado e atalhado, humildoso. Todos diziam a ele seus respeitos de dó.
ele respondia: Deus vos pague essa despesa. O que os outros se diziam? Que Soroko tinha tido muita paciência, sendo que não ia sentir falta dessas transtornadas pobrezinhas. Era até um alívio. Isso não tinha cura. Elas não iam voltar nunca mais. De antes, Soroko aguentara de repassar tantas desgraças, de morar com as duas, pelejava. Daí, com os anos, elas pioraram. Ele não dava mais conta. Teve de chamar a ajuda que foi preciso. Tiveram que olhar em socorro dele, determinar de dar as providências, de mercê. Quem pagava tudo era o governo, que tinha mandado o carro. Por forma que, por força disso, agora iam remir com as duas em hospícios. O se seguir. De repente, a velha se desapareceu do braço de Soroko, foi se sentar no degrau da escadinha do carro. Ela não faz nada, seu agente. A voz de Soroko estava muito branda. Ela não acode quando a gente chama. A moça aí tornou a cantar, virada para o povo, o auar. A cara dela era um repouso estatelado. Não queria dar-se em espetáculo, mas representava de outroras grandezas impossíveis. Mas a gente viu a velha olhar para ela com um encanto de pressentimento muito antigo, um amor extremoso. E principiando baixinho, mas depois puxando pela voz, ela pegou a cantar também, tomando o exemplo a cantiga mesma da outra que ninguém não entendia. Agora elas cantavam junto. Não paravam de cantar. Aí que já estava chegando a horinha do trem, tinham de dar fim aos aprestes, fazer as duas entrar para o carro de janelas enchequetadas de grades, assim num consumiço sem despedida nenhuma que elas nem haviam de poder entender. Nessa diligência, os que iam com elas por bem fazer na viagem comprida eram o Nenego, despachado e animoso, e o José Abençoado, pessoa de muita cautela. Estes serviam para ter mão nelas em toda juntura. E subiam também no carro uns rapazinhos carregando trouxas e malas e as coisas de comer, muitas, que não iam fazer míngua os embrulhos de pão. Por derradeiro, o Nenego ainda se apareceu na plataforma, para os gestos de que tudo ia em ordem. Elas não haviam de dar trabalhos. Agora mesmo, a gente só escutava era o acorsou do canto das duas, aquela xirimia que avocava, que era um constado de enormes diversidades desta vida, que podiam doer na gente sem jurisprudência de motivo nem lugar nenhum, mas pelo antes, pelo depois. Soroko. Tomara aquilo se acabasse, o trem chegando, a máquina manobrando sozinha para vir pegar o carro. O trem apitou e passou, se foi, o de sempre. Soroko não esperou tudo se sumir, nem olhou. Só ficou de chapéu na mão, mais de barba quadrada, surdo, o que nele mais espantava. O triste do homem, lá, decretado, embargando-se de poder falar algumas suas palavras. Ao sofrer o assim das coisas, ele no oco sem beiras, debaixo do peso sem queixa, exemploso. E lhe falaram: o mundo está dessa forma. Todos, no arregalado respeito, tinham as vistas neblinadas. De repente, todos gostavam demais de Soroko. Ele se sacudiu de um jeito arrebentado, desacontecido, e virou para ir-se embora. Estava voltando para casa, como se estivesse indo para longe, fora de conta. Mas parou.
Entanto que se esquisitou, parecia que ia perder o de si, parar de ser. Assim, num excesso de espírito, fora de sentido. E foi o que não se podia prevenir. Quem ia fazer siso naquilo? Num rompido, ele começou a cantar, alteado, forte, mas sozinho para si. E era a cantiga mesma de desatino que as duas tanto tinham cantado. Cantava continuando. A gente se esfriou, se afundou. Um instantâneo. A gente... E foi sem combinação. Nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão. E com as vozes tão altas, todos caminhando com ele, soroco, e canta que cantando atrás dele, os mais de trás quase que corriam, ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o soroco para a casa dele de verdade. A gente com ele ia até aonde que ia aquela cantiga. A menina de lá. Sua casa ficava para trás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado o Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, urucuiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, Nininha dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito. Parava quieta. Não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum. Sempre sentadinha onde se achasse. Pouco se mexia. Ninguém entende muita coisa que ela fala, dizia o pai com certo espanto. Menos pela estranhez das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, ele churugou? E vai ver quem e o que jamais se saberia. Mas pelo esquisito do juízo ou enfeitado do sentido. Com riso imprevisto. Tatu não vê a lua, ela falasse. Ou referia histórias absurdas, vagas, tudo muito curto, da abelha que se voou para uma nuvem, de uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doces, comprida, por tempo que nem se acabava, ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo. Só a pura vida. Em geral, porém, Nininha, com seus nem 4 anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente de coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela a comida, ela continuava sentada, o prato de folha no colo. Comia logo a carne ou o ovo, os torresmos, o do que fosse mais gostoso e atraente. E ia consumindo depois o resto, feijão, angu ou arroz, abóbora, com artística lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. Nininha, o que é que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia alongada, sorrida, moduladamente. Eu tô fazendo. Fazia vácuos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada a intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte
e comentava-se sorrindo: menino pidão, menino pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito: menina grande, menina grande. Com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Em vão. Nininha murmurava só: deixa, deixa. Suabilíssima, inábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade, dessas de entusiasmar adultos e crianças. Não se importava com os acontecimentos. Tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela. Não se sabiam suas preferências. Como puni-la? E bater-lhe não ousassem, nem havia motivo. Mas o respeito que tinha por mãe e pai parecia mais uma engraçada espécie de tolerância. E Nininha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite. Cheinhas! Olhava as estrelas deléveis, sobre-humanas. Chamava-as de estrelinhas pia-pia. Repetia: tudo nascendo! Essa sua exclamação dileta em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso. E o ar? Dizia que o ar estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal, vestidinha de amarelo. O que falava às vezes era comum. A gente é que ouvia exagerado. Alturas de Urubuir. Não dissera só altura de urubu não ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de Jabuticaba de Vem Me Ver. Suspirava depois. Eu quero ir para lá. Aonde? Não sei. Aí observou. O passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando e, no escorregar do tempo, eu pensava que não estivesse ouvindo. Agora ele se interrompera. Eu disse: a vizinha. De por diante, Nininha passou a chamar o sabiá de senhora vizinha. E tinha respostas mais longas. E eu tô fazendo saudade. Outra hora falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei, dei conselhos. Disse que ela estava com a lua. Olhou-me zombás, seus olhos muito perspectivos. Ele te churugou? Nunca mais vi Nininha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem pai nem mãe acharam logo a maravilha repentina. Mas tia Antônia, parece que foi de manhã. Nininha só sentada olhando o nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem a ouviram, pensaram fosse um patranhar, o de seus disparates de sempre. Tia Antônia, por vezo, acenou-lhe com o dedo. Mas aí, reto, aos pulinhos, o ser entrava na sala, para aos pés de Nininha. E não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera. E ela riu. Está trabalhando um feitiço. Os outros se pasmaram, silenciaram demais. Dias depois, com o mesmo sossego, eu queria ter uma pamonhinha de goiabada. Sussurrou. E nem bem meia hora chegou uma dona de longe que trazia os pãezinhos da goiabada enrolada na palha. Aquilo quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria, que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco, e sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe nem quita. Assim,
Quando a mãe adoeceu de dores que não eram de nenhum remédio, não houve fazer com que Nininha lhe falasse a cura. Sorria apenas, segredando seu "deixa, deixa". Não a podiam despersuadir. Mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou quentinha. A mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa e interesseira com escândalos. Ou os padres, o bispo quisessem tomar conta da menina, levar para sério o convento. Ninguém, nem os parentes de mais perto, devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe nem queriam versar conversas. Sentiam um medo extraordinário da coisa. Achavam ilusão. O que ao pai aos poucos pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Veio a seca, maior. Até o brejo ameaçava de se estorricar. Experimentaram pedir à Nininha que quisesse a chuva. Mas não pode, ué. Ela sacudiu a cabecinha. Instaram-na que, senão, se acabava tudo. O leite, o arroz, a carne, os doces, frutas, o melado. Deixa, deixa. Se sorria, repousada. Chegou a fechar os olhos ao insistirem no súbito adormecer das andorinhas. Daí a 2 manhãs, quis. Queria o arco-íris. Choveu. E logo aparecia o arco da velha sobressaído em verde e o vermelho, que era mais um vivo cor-de-rosa. Nininha se alegrou, fora do sério, à tarde do dia com a refrescação. Fez o que nunca se lhe vira, pular e correr por casa e quintal. Adivinhou passarinho verde? Mãe e pai se perguntavam. Esses, os passarinhos cantavam, deputados de um reino. Mas houve que, a certo momento, tia Antônia repreendesse a menina, muito brava, muito forte, sem usos. Até a mãe e o pai não entenderam aquilo, não gostaram. E Nininha, branda, tornou a ficar sentadinha, inalterada que nem se sonhasse, ainda mais imóvel com seu passarinho verde pensamento. Pai e mãe cochichavam, contentes, que quando ela crescesse e tomasse juízo ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazia que fosse. E Nininha adoeceu e morreu. Disse que da má água desses ares. Todos os vivos atos se passam longe demais. Desabado aquele feito, houve muitas diversas dores de todos dos de casa. Um de repente enorme. A mãe, o pai e tia Antônia davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido por metade. E mais para repassar o coração de se ver quando a mãe desfiava o terço, mas em vez das ave-marias, podendo só gemer aquilo de menina grande, com toda a ferocidade. E o pai alisava com as mãos o tamboretinho em que Nininha se sentava tanto e em que ele mesmo se sentar não podia, que com o peso de seu corpo de homem o tamboretinho se quebrava. Agora precisavam de mandar recado ao arraial para fazerem o caixão e aprontarem o enterro, com acompanhamento de virgens e anjos. Aí tia Antônia tomou coragem. Carecia de contar. Que naquele dia do arco-íris, da chuva, do passarinho, Nininha tinha falado despropositado desatino. Por isso com ela ralhara. O que fora? Que queria um caixãozinho cor-de-rosa com enfeites verdes brilhantes. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.